principalmente no trabalho? É modismo? É uma coisa da moda e tal? Será que é frescurinha? Ou será que é doença? Certo? E é nessas respostas que nós vamos em busca da nossa fala. Tá? Trago também aqui esse pensamento de Richard Bach, que diz para nós que tudo que a gente vai ouvir, já ouvimos em algum lugar, já falamos, já sentimos. Então, ninguém aqui é professor. Nós somos caminheiros, ora professores e ora aprendentes ao mesmo tempo. Certo? E tudo que nós vamos falar é lembrando coisas que talvez vocês já saibam. Bom, como nós vamos falar de estresse, primeira coisa, vamos ver o porquê que acontecem essas situações. Não é à toa que nós estamos no momento agora de uma sociedade ultra estressada. Tanto nós vivemos estressados que as farmácias, o que mais se vende atualmente são ansiolíticos. E as pessoas, normalmente, principalmente em situações de grupo, quando alguém chega alegre, cantando, descontraído, e diz, eu não estou estressado, às vezes tem aquela cobrança, como que não está estressado? É como se fosse um hábito nosso a gente estar estressado. Certo? Então não se admite mais a normalidade, porque no compasso que nós vivemos, as situações vão exigindo de nós. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Por que nós vivemos nessa correria? As mudanças, essa aceleração na história que aconteceram nas últimas décadas, foram tão gritantes, que nós não acompanhamos mais as mudanças. Tanto na parte tecnológica, quanto na parte científica, quanto na parte cultural, as mudanças foram muito aceleradas. Portanto, que nós já temos agora uma nova síndrome, a síndrome da informação acelerada, que já está causando situações, problemas, né, para as pessoas. São tantas informações, tantas coisas a acompanhar, e nós nos cobramos para tentar acompanhar, que às vezes dá, digamos assim, um certo desconforto, né, e certos problemas, tanto emocionais quanto os físicos. Aí o que acontece? Essa aceleração exige da gente, desgasta a gente. Impossível não desgastar. E parece ali, né, como diz, parece que a gente nem vê mais o tempo passar. Começamos o ano agora e já estamos no meio do ano. Então, essa sensação de agilidade do tempo é a impressão psicológica nossa. Porque o tempo continua 1h 60 minutos, um dia 24 horas. Só que nós nos envolvemos em muitas coisas que o nosso psique não dá conta disso e a gente pula etapas e momentos. E esse pular etapas e momentos nós vamos nos desgastando, vamos tendo perdas. Então o que acontece? Só para ilustrar um pouquinho as mudanças. Porque antes, para a gente ter as notícias, nós tínhamos que pegar o jornal escrito e ter um tempo disponível para ler. Hoje, em uma tecla, eu tenho o mundo às minhas mãos e no momento que eu desejar e puder. Então, essas situações, esse agilizar das coisas, exige de nós também atuação nas informações. Portanto, que o ouro do momento é a informação. Quem mais tem informação, domina. E leva às mudanças tão grandes, só uma situação para ilustrar, que para nós fazermos até as nossas compras, e vocês sabem muito bem disso, às vezes se está se preferindo até o comércio eletrônico, para ver a frieza das situações. Quer dizer que o nosso lado sinestésico, de pegar no objeto, de beber com os olhos a satisfação da compra,
já está sendo colocado de lado em detrimento da agilidade da coisa. E isso nos prejudica, porque o mundo se conectou, né? Porque as internets estão sendo vendidos aí, comprem muito, né? Tenha muito a informação e nós vivemos nessa busca. Porém, o mundo se conectou e nós, que somos seres humanos, que somos seres sociais, estamos cada vez mais isolados. Portanto, existem famílias que se comunicam muitas vezes pela máquina. Aquele diálogo, aquela coisa de ver a expressão do olhar, o semblante do outro que a gente está falando, já está se delegando para as redes sociais. Por que o ser humano que é social está preferindo conversar por meio da máquina? Justamente porque está sendo uma comunicação sem responsabilidade com o outro, que está ouvindo, que está sentindo. E mesmo nas casas, às vezes a gente conhece famílias que para chamar o filho que está no quarto, ao invés até de dar aquele velho gritão de mãe, filho, vem almoçar, manda ser um recadinho, uma mensagem, vem almoçar. Então veja como nós estamos nos isolando. E isso é um dano muito grande para nós, seres sociais. Por quê? Gosto de fazer assim uma analogia meio esdrúxula, mas se nasce o filho da vaca, nasceu ali o filho da vaca, o filho da égua, da cabritinha, aquele bezerrinho, aquele filhote, já vai levantando, meio tastafaqueando pelas pernas fracas, mas ele já vai em busca do seu alimento, seja a teta da mamãe ou o capinzinho verde. O filho do homem, quando nasce, se é colocado de lado, morre. Então, essa é a maior prova de que nós somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Só que essa necessidade nós estamos deixando de lado. E isso é altamente gerador de estresse para nós, porque nós estamos negando a nossa própria relação humana e social. Nessa sociedade tão mudanças, a única certeza é que tudo vai mudar. Né? Então, nesse momento, nós estamos aqui e não sabemos exatamente quais serão as mudanças à tarde, do outro dia e tal. Fiz uma ilustração aqui de algumas coisas que significativamente mudaram nos últimos tempos. Lembra daquela velha televisão de pezinho, que foi o início, ainda quando começou Irmãos Coragens? E aí hoje nós estamos nas LEDs, não sei mais o que, a gente já nem sabe. Aquela carta tão gostosa de receber e que se guardava, hoje é um e-mail frio que dali um pouquinho você tem que deletar, senão a tua caixa enche. Então veja como as coisas estão sendo descartáveis. E essas coisas descartáveis também nos assustam. Por quê? Essa incerteza do mundo, do momento que nós vivemos, gera medos. Porque nós vemos tantas coisas se tornarem obsoletas, que o nosso maior medo também é nos tornarmos obsoletos. E se não precisarem mais de mim? E se de repente o que eu sei não é suficiente? E se de repente o que eu faço é superado pela máquina? Então, essa incerteza nessas mudanças é muito grande. E se a gente não fizer um grande esforço para acompanhar, a gente se torna obsoleto também. E isso é altamente gerador de estresse, que a gente nem percebe. Bom, nesse extremo de mudanças, o que acontece? Entra uma adaptação a essa realidade de dinamismo, de estabilidade e de evolução, que é o sucesso para qualquer pessoa, qualquer organização de trabalho. E entra também naquela situação, o passado não me ensina mais. Porque se antes o trabalho
era uma sucessão de coisas, hoje o trabalho é um pulo tão longe das coisas que eu não posso quase mais me recuperar nas experiências anteriores. Por quê? As experiências anteriores, hoje muitas vezes não se usa mais. Basta ver quantas profissões deixaram de existir pelas mudanças que estão acontecendo. E aí a importância da inovação e da criatividade. E nós voltamos até às vezes naquele pensamento de Sócrates tão antigo, mas que ainda é válido. Parece que tem dias que a gente diz, só sei que nada sei, né? Parece que a gente se perde nas situações e não sabe quase mais nada. Por quê? Essa aceleração de atualização. Porém, isso nem sempre é fácil. Por quê? Essa aceleração de mudanças exige de nós não só mudança como novidade, mas exige rompimentos. E romper para o ser humano é muito dolorido e muito complicado. Porque nós temos, pela nossa natureza, a instalação na zona de conforto. Quando eu me instalo na minha zona de conforto, eu me sinto seguro. Quando eu vou para uma novidade, ou para um enfrentamento de alguma coisa nova, entra o medo natural do ser humano. Por quê? Nós lutamos por duas coisas. A primeira coisa é sermos aceitos. Desde que nós nascemos, lutamos para sermos aceitos. Aceito pelo papai e pela mamãe, pelos filhos, pelos irmãos, pelos colegas, pela escola, pelo trabalho, na igreja. E depois que nós somos aceitos, nós lutamos para sermos reconhecidos. Essas são as duas lutas maiores do ser humano. Ser aceito no seu grupo e ser reconhecido. E esse reconhecimento também, às vezes, é violentado por esses rompimentos. A linguagem, a forma de linguagem que exige que a gente mude. Antes, quando se pega nas redes sociais, é tão interessante ver, parece que está acontecendo um dialeto novo, né? As palavras entrecortadas, parece que é uma outra língua que já se exige adaptação. E quem trabalha com seres humanos como nós, então precisamos também nos adaptar àquela linguagem que a gente vai receber para a gente ter um entendimento, desde a mais simples até a mais rebuscada. E nós temos que dar conta das mudanças dessa linguagem repentina. E com isso nós também temos que mudar a comunicação. Porque se você recebe, se você está trabalhando com um ser humano, você precisa dar uma explicação detalhada, você tem que ter uma linguagem. Se aquela pessoa que você nesse momento está atendendo é uma outra situação, você precisa romper com aquela linguagem e colocar. E onde fica a nossa linguagem? A nossa própria. Com tantas mudanças, nós perdemos, às vezes, a nossa própria identidade. E entra também mudanças de conceitos. Aqueles conceitos que foram colocados para nós como verdadeiros, pela nossa família, pela nossa cultura, muitas vezes, nas nossas organizações de trabalho, nós temos que violentar esses conceitos para atender uma demanda necessária. E isso é uma invasão aos nossos processos psicológicos que vamos sentindo. Com isso, nós temos também mudanças de comportamento, modos de se fazerem as coisas que exigem esses rompimentos. Então, o que acontece? Todo ser humano tem medo do novo, isso é natural. E quando nós temos o novo, nós tentamos nos agarrar ao conhecido. O que sobra desse conhecido para me garantir? Então, o que acontece? Essas constantes transformações geram estresse. Eu exagerei na ilustração aqui, mas
muitas vezes é bem assim que a gente se sente, não é? Parece que a gente tem que ter mais braços para fazer as coisas. Nós temos assim que fechar o olho para muitas coisas que nos violentam de uma forma drástica, mas estar ao mesmo tempo com o olho bem aberto para ver as situações que vão acontecendo. E isso tudo nós às vezes dá a impressão de uma pane, de um estresse um pouco maior. E esse ambiente cada vez mais competitivo, né, a adaptação das organizações passou a ser uma questão de sobrevivência. Então, antes era o grande que engolia o pequeno. Hoje é diferente, é o veloz que engole o lento. Tanto nós vemos que antes tinha aqueles magazines enormes. Hoje as coisas ficaram tão enxutas, porque é o giro que promove a renda, o lucro, não é? E essa pressão pelas transformações organizacionais passa a ser uma constante também para nós. Nós também temos que viver nos organizando. E aí entram os novos riscos no trabalho. O que acontece? A jornada prolongada, cada vez parece estar maior, as jornadas de trabalho, gera sobrecargas de tarefa. Gerando sobrecargas de tarefa, exige mais de nós, não só fisicamente e intelectualmente, mas principalmente emocionalmente. As novas formas de contrato de trabalho geram também insegurança no emprego. Eu lembro, décadas atrás, quem tinha uma carteirinha assinada era garantia de segurança. Lembra lá dos seus pais, seus avós, né? E quem passava num concurso, tinha estabilidade, entrava numa zona de conforto. Eu lembro do meu primeiro concurso do Estado, estou garantida. Hoje, ninguém garante nada. Nós vivemos numa eterna insegurança em todos os setores. Isso nos atinge. A intensificação do trabalho gera exigências emocionais. E nós temos o hábito de perceber o físico, porque o físico grita mais rápido. E nós sentimos, as dores, o cansaço, né, o estresse físico. Mas as nossas questões emocionais, nós temos o hábito de engolir. E com isso, como se diz o velho ditado, nós vamos engolindo sapos. E vamos engolindo sapos e sapos e sapos até nos tornarmos um brejo. E quando isso acontece, vem as doenças, né, psicossociais. Hoje já está mais do que provado que 98% das nossas doenças físicas têm fundamento emocional. E, portanto, todas as ites vêm de um fundo emocional. Então, aí vem as bursite, as tendinite, todas as ites entram de um fundo emocional. E essa violência do trabalho gera uma difícil conciliação entre a vida profissional e a vida privada. E, normalmente, quem sofre as perdas é a vida privada. Por quê? Porque a gente precisa garantir a vida profissional. E a gente negando essa vida privada, como nós somos seres sociais, nós também nos violentamos. E a gente fica cumprindo as situações pela exigência das mudanças da sociedade atual, mas vendo as perdas e os rompimentos que a gente vai fazendo. E isso vai automaticamente gerando estresse. E entra aqui também os fatores psicossociais que vêm das sessões organizacionais. Esse alto ritmo de trabalho, a pouca oportunidade de desenvolvimento pessoal. Muitas vezes a gente gostaria de fazer algo que me desenvolvesse, que eu me promovesse enquanto pessoa,
e tenho que abrir mão. Por quê? Porque tem uma sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga de trabalho me carece um baixo suporte social. Aí o que acontece? As tarefas às vezes monótonas ou muito competitivas, a pressão para produzir, porque em todas as sessões organizacionais se visa a palavrinha lucro, e em busca desse lucro nós temos constante pressão para produzir. E isso tudo vai gerando insatisfação pelas condições de trabalho. Quando nós entramos nessa insatisfação de uma forma mais grotesca, mais profunda, aí nós entramos num estresse significativo. A intenção de tornar a empresa única, que esse é o foco de toda empresa, aos olhos do seu cliente, porque, portanto, que antes a gente tinha que satisfazer o cliente. Hoje nós temos que, digamos assim, despertar além da satisfação do cliente. Porque comprar o óbvio que todo mundo faz, ou que todo mundo vende, isso já se tornou obsoleto. Hoje nós temos que surpreender o cliente. E esse surpreender, quando eu não estou surpreendido, é aquela velha história, um cego não dirige outro cego. Ele vai precisar de apoio. Então nós estamos muitas vezes nesse sentido. E isso leva nós também a tentarmos ser diferentes aos olhos do chefe. E muitas vezes gera, nesse tentar ser diferente, uma competição não saudável. Aqui que entra o perigo para todas as organizações de trabalho. Esse diferencial competitivo, quando não é saudável, pode gerar o assédio moral. O estresse em grande escala normalmente é o início de um assédio moral. E o assédio moral, pessoal, no trabalho, é um dos fatores que mais desencadeiam a ansiedade. Às vezes nós pensamos que o assédio moral desencadeia a ansiedade na pessoa só que está sofrendo. Não é. É na pessoa que está sofrendo. Quem faz o assédio moral já faz porque não está muito bem, já é uma situação patológica, e todos os demais que estão percebendo e vivenciando sofrem juntamente juntos. Por quê? O assédio moral, tal como o bullying, não é coisa nova. Hoje está tão na moda falar em bullying, mas o bullying, desde que a escola existiu, desde que grupos existiam, existe o bullying. Mas, atualmente, se está falando mais por quê? Porque se estuda os danos da situação. Também o assédio moral no trabalho, não é novo. E desde que o trabalho existe, existe o assédio moral. O que acontece? A novidade é, na intensificação que nós vemos estar acontecendo, a gravidade que promove o assédio moral e a banalização, que eu vejo o fundamental na situação. Quando nós tendemos a levar as coisas como natural, como coisas corriqueiras, como coisas que naturalmente devem acontecer, então, de repente, nós vamos ver que sair ali na rua e matar alguém é banal. Então, quando nós banalizamos as situações, para a gente não se envolver, aí mora um grande perigo. Por quê? Nós levamos como se fosse nexo causal do trabalho, uma coisa que tem que acontecer, ou que não é coisa do trabalho, que é a frescurinha das pessoas que estão sentindo. E nisso tudo, vamos ver um pouquinho para a gente conhecer o que é o assédio moral. É a exposição de alguém, né, em situações humilhantes, tem que ser repetitivas e prolongadas. O que acontece?
são altamente relações desumanas e aéticas. Porque quando alguém promove o assédio moral, ele fere qualquer ética e qualquer, digamos assim, sentimento de humanidade como o outro. E isso faz o quê? Desestabiliza o sujeito a ponto, às vezes, de forçá-lo a desistir do trabalho. E acontece isso. Quem pode promover, quem pode fazer o assédio moral? Pode, muitas vezes, vir de um superior hierárquico, pode ser de colegas de trabalho, pode ser de subordinados, às vezes. E Paulo Freire, se nós formos ver lá na Pedagogia do Oprimido, ele deixa muito bem claro que quando a opressão é causada por alguém que já foi algum dia oprimido, ela é duplamente mais forte. Porque a pessoa já conhece exatamente onde atingir a ferida e já sabe exatamente os caminhos porque ela já sofreu. Então se torna duplamente mais forte e mais consistente. E aí, esses pensamentos do assédio vêm de súbito, às vezes nem tem um porquê para que aconteça, né? E isso vai fazendo o quê? Uma degradação deliberada nas condições de trabalho. E vai sendo prejuízos práticos e emocionais para todos, para os trabalhadores e para a organização. A vítima escolhida nem sempre tem relação com a necessidade, mas a pessoa que faz o assédio moral normalmente é pessoa frágil emocionalmente, porque a pessoa que tem um equilíbrio emocional não pratica o assédio moral. Então, as duas situações são patológicas. Basta vocês verem a questão da questão emocional, que antes as organizações, as empresas, para recrutarem funcionários, faziam teste de QI. Pediam, solicitavam para a gente teste de QI, que seria o consciente da inteligência. Hoje, o teste de QI normalmente é pedido para a gente fazer colocações de pessoas que precisam de uma educação especial para provar a baixa intelectual que ele tem. Então, já está se tornando obsoleto também o teste de QI, porque hoje, nessas mudanças, nós precisamos do QE, que é o consciente emocional. Porque uma pessoa pode ter um QI 200, né? E se emocionalmente ela não tiver um equilíbrio, isso vai render 80. Ao passo que se alguém tiver um QI 90, que é a normalidade quase de todos, mas um certo equilíbrio emocional, ela vai render 120 na sua capacidade intelectiva. Então, vocês vejam as mudanças também que aconteceram. E aí, essa vítima fica ridicularizada, inferiorizada, ficando assim, ela fica frágil, e fragilizando, ela automaticamente passa a se culpar de tudo, gerador de medo, e fica desacreditado perante os outros que assistem também. E aí, o grupo que assiste o assédio por medo do desemprego ou vergonha, poxa, se essa pessoa for colocada de lado, de repente posso ser eu a escolhida, então fica assim, como se fosse um pacto de tolerância e de silêncio. Quando na organização entra o pacto da tolerância e do silêncio, ninguém fala nada sobre o assunto, toda a instituição está doendo. E essa humilhação constante vai ocasionando, vai construindo um risco
que parece invisível, porque todo mundo finge que não vê, porém, concreto, é existente, está ali. E vai pegando formas e tamanho que o grupo vai dando para ele. No entanto, pessoal, nós temos que fazer uma ressalva para ver que um ato único, isolado, de atrito, que às vezes chega a humilhar a pessoa, não pode ser considerado assédio moral. Ali é uma desavença do momento, vamos dizer, é um conflito de ideias, é uma situação momentânea. O assédio tem uma temporalidade, leva dias, às vezes até meses, tem uma intencionalidade, e isso é o prejudicial no assédio, porque a intenção é desestabilizar o sujeito a ponto de desequilibrar ele, tanto psíquica quanto fisicamente, e deixar ele com dois medos. O medo de não ser mais aceito, que é o medo de perder o emprego, e o medo de não ser mais reconhecido. E passa a ser, normalmente direcionado. Direcionado para quem? Tem sempre um bode expiatório. A intenção é tornar ele mais dócil e menos reivindicativo, que é a instalação do medo. Quando é instalado o medo em nós nos acovardamos e a nossa capacidade passa a ser neutralizada. E entra a degradação deliberada do ambiente, tornando o trabalho insuportável. Então, esses danos todos, repetitivos, causam danos à saúde física e mental. Portanto, pessoal, vem aqui um fechamento para nós dizermos basta essas questões emocionais. Vendo todo esse transporte da sociedade que nos exigiu, principalmente considerando o nosso lado, que é humano e social, penso que se basta a humilhação deve ser uma constante na nossa sociedade. E depende do quê? De três coisas. Primeiro, informação. Porque se eu não tiver informação sobre situações, eu não consigo entender o que está acontecendo. Precisa de organização do próprio grupo e de mobilização. Essa mobilização exige de nós o quê? Não só cada um fazer a sua parte, mas principalmente aquele diálogo muito bem claro, muito bem expresso, um feedback muito bem relacional. E isso passa a ser uma vigilância constante no ambiente de trabalho. Porque nós, a cada dia, somos diferentes. Não tem como nós sermos iguais. Porque situações novas vão se apresentando, momentos novos vão exigindo, e nós não sabemos, às vezes, a forma que cada um vai se pronunciar. E, principalmente, tem que ser baseado no respeito e tratar o outro como um legítimo outro, um legítimo ser humano, cidadão dos seus direitos e dos seus deveres. Então, com essa relação, nós vamos ter incentivo à criatividade e cooperação. E todas essas situações aqui nos levam a ter encaixamento nas ações. Quando nós temos clareza do que é esperado de nós, quando acreditam na ideia, quando todos os envolvidos acreditam realmente na ideia, quando percebem que aquela ideia é para valer, quando a gente tem consciência de que nós somos capazes de fazer, e quando que nós temos consciência, quando nos dão oportunidade de desenvolvimento da nossa ideia, quando nós nos sentimos úteis e importantes naquilo que nós fazemos. Não quando alguém fica exigindo a cada momento que a gente mude. Quando as relações estão resolvidas. Quando, mesmo que aconteceu um atrito,
se resolve a situação imediata. Porque situações que se deixam para resolver depois, tomam formas. E às vezes, quando volta-se para resolver as situações, elas já têm outras formas que a gente desconhece. E quando nos dão alçadas e meios para fazer acontecer o nosso trabalho. E principalmente quando nós nos sentimos reconhecidos. Porque é a nossa luta pessoal. Então, voltamos aqui ao início. O estresse no trabalho é modismo? Então, nós vimos aqui pelo desenvolvimento histórico que não é. Que são situações que desencadeiam. É frescura? Também vimos que não é. Porque são situações que levam e contribuem para acontecer. Ou será que é uma séria doença na empresa e que acaba afetando seus funcionários? E que automaticamente vai prejudicar a empresa. Então, veja, essas situações são geradores de estresse porque vocês não sabem o que vocês vão receber. E são pessoas que vão exigir de você. E além de ter essas que exigem aqui, tem essas que exigem aqui. E vocês ficam no meio. E isso é gerador de estresse. Por isso é necessário esses momentos de parada, de reflexão, de tomar fôlego, ou de ver possibilidades de como estar superando conflitos para que não cheguem ao assédio moral. E um bom trabalho para vocês.